Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, maravilha! Estamos aqui mais uma vez, mais uma semana, para estarmos estudando, como sempre, esses assuntos maravilhosos, esses assuntos abençoados que nós estamos estudando aqui na nossa escola dominical, a nossa EBD semanal. Então, convido você, sem mais delongas, para já estar aqui deixando seu comentário, já clicando aqui no sininho, né? Se inscrevendo no nosso canal. Não se esqueça, se inscreve no nosso canal, deixa a sua participação, deixa o seu comentário. O seu comentário é importantíssimo para nós estarmos avaliando como nós estamos indo aqui. Não se esqueça de divulgar aí também, passar aí o nosso canal para os seus amigos, para que você, juntamente conosco, né, possamos aí estar aqui melhorando cada dia mais, aprendendo juntamente, né, com você, e aprendendo também e ensinando, pois nós aprendemos também conforme nós vamos ensinando. Então você aqui junto comigo, nós estamos aprendendo, melhorando e a cada dia fazendo a obra de Deus aqui nesse canal, nessa plataforma aqui, onde nós temos a oportunidade de falar de Jesus. Enquanto muitos procura falar coisas aí que sem sentido, sem conteúdo, sem base nenhuma, nós procuramos aqui a fazer o melhor, a falar de Jesus, a trazer um conhecimento das Escrituras para você. Então, não se esqueça, deixe o seu comentário nessa semana, deixe o seu like, deixe a sua participação, aperta aqui no sininho, tá do lado aqui, para que as aulas, as lições, quando nós postarmos, elas possam ir para você também, entendeu? Então, não se esqueça, deixe o seu comentário, deixe o seu like, deixe a sua participação, deixe o seu joinha aí, se inscreve no canal, divulgue o canal, e faça aí aquilo que Deus colocar no seu coração e nos ajude aqui para nós podermos, né, continuar aqui fazendo a vontade de Deus, fazendo a obra de Deus aqui nessa oportunidade, nesse canal, ou aqui no YouTube, amém? Então, gente, nós iremos estudar essa semana a lição de número 3 aqui na nossa EBD para Todos, que é o nosso canal. Nós iremos estudar aqui a lição de número 3, falando, né? Estamos aqui numa sequência de lições do quarto trimestre de 2019. Nós estamos aqui numa sequência de lições falando sobre o governo divino em mãos humanas. Então nós estamos tratando desse assunto, sobre o governo divino em mãos humanas, no livro de 1º e 2º Samuel. Então nós iremos aqui, né, entrar mais agora na chamada profética, né, de Samuel, e nós iremos aí, concernente as semanas vão passando, nós iremos adentrando mais e mais até conseguimos aqui chegar no propósito final da nossa lição. Como sempre, nós chegamos aí. Aqui, né, nós temos alguns objetivos gerais aqui da lição, nós temos para alcançar. Um objetivo especial aqui é definir o profetismo em Israel. Então, né, definir como que surge. Nós sabemos pelas histórias, né, que o profetismo em Israel, né, ele não começa com, no caso aqui, com Samuel. Nós sabemos que já desde lá atrás já havia, né, esse termo profeta, tanto que o próprio Abraão, ele foi chamado de profeta. O próprio Moisés era um profeta do Senhor, um profeta de Deus, né? Então nós vemos aqui o próprio Balaão também, né? Balaão também era um profeta ali. Então nós vemos que já existia o termo, né? Já existia esse termo Nambi, né? Que era profeta. Então nós vemos aqui que já existia, né, o termo profeta lá antes mesmo de Samuel. Mas nós entendemos que o ministério profético ainda não existia o ministério profético. O ministério profético ele vai começar aqui com Samuel, tanto que, segundo os historiadores, né, segundo eles falam que provavelmente o ministério profético e as escolas proféticas, porque o próprio
o próprio Samuel, ele, né, foi um mentor ali de profetas, foi ele que deu a origem das escolas proféticas, né, até o tempo, né, de Eli, que se decorreu até o tempo de Elias, Eliseu, né, as escolas proféticas. Então nós vemos aqui que esse ministério profético, ele começa, né, o ministério profético, a escola de profetas, eles começa aqui com Samuel. Aí nós vemos aí, né, os profetas que foi surgindo ao longo do tempo, né, os profetas, a Bíblia, né, nos caracteriza, até mesmo as separações, né, dos profetas maiores, os profetas menores, os profetas canônicos, os profetas não canônicos, aqueles que deixaram escritos, aqueles que não deixaram escritos, aqueles que profetizaram para o futuro, que foi no caso do próprio caso de Samuel, né, o próprio caso de Isaías, né, que foi um profeta maior, que foi um grande profeta, que nós temos algumas, ou se não a maioria, né, a maioria das suas falas, das suas profecias, do seu livro, né, do livro de Isaías, dos seus escritos estão ali escritos ou aparecem, né, no Novo Testamento, muitas vezes ali aparecem os seus escritos no Novo Testamento, e Isaías foi o que mais profetizou sobre o Messias, sobre o nascimento do Messias, tanto que Isaías é considerado o profeta messiânico. Já no caso do próprio Daniel é considerado o Apocalipse do Antigo Testamento, né? Então você vê que o primeiro a começar a profetizar o Apocalipse, né, já estava na mão do próprio Daniel. Já no caso de Jeremias era o que profetizou ali, né, mais no sentido da lamentação, do choro, aquele que profetizava chorando, se lamentando, e ele sentia ali as características do sofrimento que iria passar, que o povo de Israel iria passar. Então você vê o próprio Ezequiel, que teve mais visões, aquele que foi o profeta das visões, né, que viu a glória de Deus, que viu ali no rio Quebar, muitas visões maravilhosas. Então nós temos as características proféticas, gente, desde Samuel, né, essas características dos profetas desde Samuel até, segundo dizem, né, também, segundo os historiadores, segundo a Bíblia também nos caracteriza que o último dos profetas, né, que dá o fim esse ministério profético, né, que foi João Batista, que foi o precursor de Cristo. Então nós temos ali o final do ministério profético já em João Batista. Logicamente que mas tinha profetas do Novo Testamento, claro. Nós vemos ali o Ágabo, né, que era um profeta, mas porém eu já, né, no sentido canônico, né, no sentido canônico, nós não vemos ali mais profetas depois, até mesmo de João Batista. Logicamente que Ágabo profetizou, sim, mas eu já vejo no âmbito mais já de uma profecia diferenciada, já numa profecia não mais de um ministério profético, mas de uma profecia, de um dom que recebeu, né, que no caso já recebeu, assim como lá atrás, como os profetas antes de Samuel, né, receberam, também foram cheios do Espírito Santo para profetizar. O próprio Saul, gente, olha só que interessante, o próprio Saul, ele profetiza. Os homens, os líderes os homens ali do exército de Saul, quando eles vão até Samuel, né, quando eles descem ali para Siló, para casa, para procurar Samuel, antes deles chegarem ali, eles começaram a profetizar. Aí Saul ficou sabendo disso, ele desce atrás, ali que ele estava atrás de Davi, né? Ele estava perseguindo Davi. Quando ele sabe que Davi estava com Samuel ali em Siló, ele desce para aquele lugar. Quando ele chega lá, quem que estava lá, né, os seus homens profetizando, e Saul já no meio do caminho já começa a profetizar também, tanto que ele leva até em Israel, ficou conhecido como Samuel virou profeta. Então assim ficou aquele dito popular no meio do povo que Saul tinha virado um profeta. Então nós vemos a definição profética em Israel, né, que provavelmente começa esse dom, esse ministério, no caso do dom, né, logicamente, que o Espírito Santo já vem usando
esses homens em profecia, mas o ministério profético nós entendemos aqui que começa em Samuel. Mas a explicar o desenvolvimento do ministério de Samuel, que, né, se dá ali depois, né, depois do chamado dele, depois que ele foi chamado por Deus, ali já ainda sendo ainda um servo ali de Eli, estando aos pés de Eli, ele foi chamado por Deus, ali se dá o seu chamado ali. E analisar o ministério profético da atualidade. E nós vamos rapidamente entender o ministério profético aqui na atualidade, que hoje, gente, hoje nós estamos vendo aberrações dentro desse princípio. Pessoas achando que são profetas, né, que tem esse ministério profético, mas que na verdade não tem ministério profético hoje, pois nós tivemos uma plenária sobre os dons espirituais. Nós sabemos que os ministérios hoje são diferenciados. O ministério profético hoje, não há necessidade de um ministério profético, porque nós temos outras áreas, né, dentro da mensagem, dentro da revelação das Escrituras, tanto que as Escrituras hoje o canon das Escrituras, elas estão fechadas. Então as revelações das Escrituras elas já foram inspiradas, ou as inspirações das Escrituras elas já foram inspiradas. Então não há mais uma necessidade de profetas no sentido de um ministério, porque as Escrituras, o canon das Escrituras e a inspiração das Escrituras, elas já foram fechadas. Claro que existem homens piedosos ainda hoje, nos dias de hoje, homens de Deus, mulheres de Deus, que são usadas no dom de profecia. Deus usa essas pessoas no dom de profecia, mas dizer que elas podem dizer, olha, eu sou profeta, eu tenho autoridade, eu tenho uma autoridade canônica das Escrituras para ser profeta, não tem autoridade canônica das Escrituras para ser profeta. Você pode ter até o dom de profecia, de profetizar algumas mensagens de Deus para a igreja, né? Porque Deus assim deixou essa autoridade ou essas mensagens para a igreja aqui, concernente aos dons de profecia. Mas vamos lá, a nossa introdução, nós já vamos rapidamente aqui, e já vamos passar para os nossos fins aqui, mas a nossa introdução, rapidamente, nós vamos ler aqui e já falar as definições, e vamos já para os finais aqui. A introdução diz assim: nessa lição, veremos que o ministério profético do Antigo Testamento não se caracterizava pela adivinhação nem pela mera predição do futuro, mas tinha como principal objetivo levar a todas a ter um firme compromisso com Deus. Sua essência é anunciar a totalidade da mensagem divina. Por isso, Jeremias foi bem categórico: o profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho, mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade, diz o Senhor. Jeremias 23, 28. Então havia uma diferença. Tanto que nós vemos aqui, né, o próprio capítulo 2 e o capítulo 3 de 1 Samuel, nós vemos aqui um profeta vindo à casa de Eli e profetizando para Eli concernente o que Deus iria fazer com a sua casa, que Deus iria destruir a sua casa e a sua família iria morrer. Tanto que também, né, Eli também morreu, caiu para trás e quebrou o pescoço ali quando ele ficou sabendo que os seus filhos tinham morrido na guerra ali. Mas nós vemos que Deus aparece, né, concernente aqui a esse profeta. Deus envia esse profeta, ele profetiza para Eli, mas já no caso de Samuel foi diferente. Deus revela para Samuel em sonho, né? Então Deus revela para Samuel em sonho o que iria acontecer aqui com a casa de Eli, e ele fala aqui para eles aqui. Mas vamos lá, a primeira definição aqui que nós vamos ler aqui é definindo o profeta em Israel, né, que está aqui na nossa primeira temática aqui, é a menção de profetas no livro, tá? Que nós vemos aqui, né, a primeira menção aqui no livro está aqui em 1 Samuel capítulo 2, verso 27 ao 36.
tá? Que tem aqui, vemos que o profeta era caracterizado como homem de Deus, né, que nós vamos ver aqui na lousa. O título que lhe trazia grande responsabilidade: o profeta não é um adivinhador, mas o porta-voz de Deus. Ali Samuel se dirigiu à casa de Eli, dizendo que este seria substituído por um sacerdote fiel. Então, vamos lá. Primeiramente, nós vemos aqui algumas características, tá? Nós vamos ver aqui algumas características do profeta, no caso do profeta Samuel, né, que definiu ele como, né, sendo chamado por Deus, logicamente, primeiramente porque ele ouviu a voz de Deus, Deus falou com ele, né, Deus falou com ele em sonhos, chamou o seu nome e deu aqui o ministério profético, no caso para Samuel aqui. Mas nós vemos algumas características, né, do profeta, que nós vamos entender aqui. Então, o profeta, primeiro, ele tinha grande responsabilidade. Então, ele foi chamado por uma grande responsabilidade. Profeta que era profeta de Deus, ele assumia essa grande responsabilidade, porque era muita responsabilidade mesmo, tanto que ele era considerado um líder, né? Era uma liderança. O profetismo daquela época era considerado uma liderança, tanto que havia uma diferença entre o sacerdote e o profeta. O sacerdote, ele era aquela pessoa que era responsável em trazer as coisas, ou os pecados, as petições, né? Tudo aquilo que acontecia com o povo, né, tudo que acontecia entre o povo, com o povo, as ofertas, as oferendas, os sacrifícios, as petições, as orações, tudo isso era trazido até o sacerdote, e o sacerdote levava até Deus. Então o sacerdote, ele era responsável de trazer as coisas, né, que vinha do povo, trazer ali a Deus. Então o sacerdote, ele tinha essa missão de levar o povo a Deus. Já o profeta era diferente. O profeta, ele tinha a responsabilidade de apresentar ou de levar Deus até o povo. Então, tudo aquilo que Deus queria passar, que Deus queria falar com o povo, Deus usava o profeta. Então, era o profeta que direcionava a Deus a sua palavra. Então, estava na mão do profeta. Então, por isso que o profeta, ele tinha uma grande responsabilidade, porque tudo aquilo que o profeta dizia, tudo aquilo que estava na mão do profeta, ele tinha que falar aquilo que Deus mandava. Então, a responsabilidade do profeta era com a palavra de Deus. Se não cumprisse, ele era um profeta mentiroso. Por quê? Porque ele falou e não se cumpriu. Se ele era um profeta de Deus, tudo aquilo que ele profetizou tinha que se cumprir. Faz-me lembrar na época do próprio Jeremias, quando Jeremias profetizou contra Israel, tanto que ele foi preso, ele foi levado para o cativo, porque eles não quiseram, jogaram ele numa cisterna, num poço, porque eles não quiseram dar ouvido ali ao que Jeremias tinha dito. Jeremias disse que eles iam ser, Israel iria ser sitiado, né, pelos babilônicos, mas aí eles não deram ouvido para Jeremias. E os outros profetas que estavam profetizando, todos eles profetizaram bênçãos, mas o próprio Jeremias profetizou que o povo seria levado cativo, e era para ele se deixar levar, para se entregar ao cativeiro da Babilônia. Mas eles acharam que não, que Deus iria livrá-los do cativeiro. Mas ali vem Nebuzaradão, né, junto com o seu exército babilônico ali, e sitia Israel e leva o povo cativo. Se cumpriu aquilo que Jeremias tinha dito, mas aquilo que os profetas tinham falado, que eles iriam ser abençoados, que ia acontecer isso e que aquilo, não aconteceu. Então os outros profetas, que estavam todos eles soltos, que foram mortos depois, né, que mataram muita gente, muitos profetas ali estavam ali soltos, mas Jeremias, tanto que Jeremias foi levado para o cativeiro e ficou ali no cativeiro, mas depois ele foi até abençoado ali pelo próprio rei ali, que soltou ele. Mas uma coisa interessante também me faz lembrar, né, das profecias, né, das profecias do próprio Isaías, né? Isaías também foi um grande profeta que aconselhava,
né, aconselhava o rei. Então a responsabilidade aqui do profeta era muito grande, porque além de ouvir a voz de Deus, além de levar, né, a voz de Deus, ou aquilo que Deus falava para o povo, ele tinha que aconselhar o soberano, que era o rei, né, do povo ali. Então ele tinha essa responsabilidade. E outra coisa também que o sacerdote fazia, vamos lá para nós não adiantarmos aqui, então ele tinha grande responsabilidade. E ele tinha, o profeta, gente, ele tinha esse ministério, era um ministério, que nós já falamos aqui, mas só para... Era um ministério profético. Então, ser profeta era ser detento de um ministério, ou como que uma separação ministerial hoje, que nem no caso, sermos separados, né, para o cargo de diaconato, presbitério, evangelismo, né, o evangelista, o pastorado, né? Então todos esses cargos, né? Todos esses cargos aí, eles são unções, são ministérios que é factado à pessoa. Aí então a mesma coisa, né? Era o cargo, esse ministério profético. Deus assim ungia aquela pessoa a ser profeta, sacerdote, né? E até o próprio rei também, que era ungido pelo próprio profeta, porque quem ungia de Samuel para lá, quem começou a ungir os reis foi o próprio Samuel em si, depois dá continuidade aos demais ali que começou a ungir os próprios reis. Então você vê que a responsabilidade do profeta era muito grande. Era uma responsabilidade muito grande. Então, primeiro aqui, né, ele tinha uma grande responsabilidade, ele tinha um ministério a zelar, ele tinha que zelar por esse ministério, porque esse ministério era de levar a palavra de Deus. E o terceiro aqui, ele era chamado por Deus, gente. Ele tinha que ser chamado, ele não podia se auto caracterizar, olha, agora eu sou profeta. Hoje muita gente fala assim, porque fala uma, duas palavrinhas ali e acha que já é profeta por causa disso, mas não, ele tinha que ser chamado por Deus e confirmado pelo povo. Então não era apenas ser chamado por Deus, claro que a chamada por Deus é maior, mas ele tinha que ser confirmado pelo povo, porque assim aconteceu com Samuel. O povo confirma o chamado de Samuel vendo tudo aquilo que acontecia através de Samuel. Então o seu chamado para profeta foi confirmado pelo povo também. E ele era um porta-voz de Deus para o povo. Então, olha, como profeta, ele era um porta-voz, né? Então, ele sempre estava ali à disposição de Deus para profetizar, para levar ali as mensagens ao povo de Israel, ao povo de Judá, porque assim, né, se separa depois ali do reinado do próprio Saul ali, do próprio Jeroboão, né? Jeroboão e Roboão ali, separa-se ali, né? Depois do governo de Salomão, né? Aí separa-se o reino do norte, o reino do sul, né? Uns profetas profetizaram para o reino do norte, outros profetizaram para o reino do sul, uns profetizaram para Samaria, no caso a capital de Israel, outros profetizaram para Judá, para Jerusalém. Então, né? Entendendo aí o ministério profético naquele tempo. O profeta, ele era um homem de Deus, então ele tinha que ser homem de Deus. Ele não podia ser só chamado por Deus, ele tinha que se manter íntegro, ele tinha que ser homem de Deus. Um homem de Deus para a sua igreja. E no caso dos dias de hoje, né, nós poderíamos deixar isso aqui para depois, mas vamos fazer rapidamente aqui. Mas para os dias de hoje, ele tem que ser um homem de Deus para a sua igreja, para a comunidade. Tanto que hoje não existe o cargo, o ministério profético, mas existe o dom de profecia. Mas mesmo existindo o dom de profecia aqui, esse homem, ele tem que ser homem de Deus para profetizar para a igreja. Por quê? Porque Deus ele não usa pessoas que estão em pecado. Deus ele não usa, né? Logicamente, alguém vai falar, não, mas Deus ele pode usar. Deus ele usou até um jumento para falar, então como Deus não usa coisas, vamos dizer assim, que não podemos entender a mente do Senhor, como que Deus trabalha. Se Deus tiver que usar a sua palavra, porque o compromisso de Deus é com a sua palavra, mas a responsabilidade de exortar, ensinar, redarguir, corrigir, está na mão do homem de Deus, aquele que é verdadeiramente homem de Deus, não aquele que verdadeiramente não tem compromisso com Deus. Se você não tem compromisso com Deus, Deus também não tem compromisso com você.
Tá? Deus tem compromisso com a sua palavra, então Deus não vai pegar a sua palavra santa, a sua palavra fiel e verdadeira e colocar em uma pessoa que verdadeiramente não tem compromisso com a fidelidade, com a santidade de Deus. Então o homem tem que ser fiel a Deus, tem que ser homem chamado por Deus, tem que ser esse homem de Deus aqui. Que deixaram, os profetas que deixaram escrito nas Escrituras, né, também. Então, nós já falamos mais ou menos, mas só para nós fecharmos aqui. Esses homens, esses profetas, né, canônicos e os não canônicos, ou escriturários e não escriturários, foi aqueles que deixaram escritos, né? Como nós sabemos que existe os profetas menores e os profetas maiores, desde Isaías até Malaquias, né, que nós sabemos aí mais ou menos, os profetas menores e os maiores, e aqueles que não deixaram escritos, que foram muitos aí, que também fecharam o quadro dos profetas, mas que não deixaram o próprio Elias, né, o próprio Eliseu, né, o próprio Gade, então vários profetas aí que não, Jeú, né, que não deixaram escritos, mas que foram profetas que profetizaram ali naqueles tempos. E como conselheiro real, que nós já falamos aqui, que ele era um conselheiro real, que ele aconselhava o rei. Amém? Então, vamos aqui para nós e já ir para os nossos encerramentos aqui. Mas antes de se tornar profeta, gente, antes de se tornar profeta, só para nós fecharmos aqui, em primeiro lugar, antes de se tornar profeta, havia algumas condições. Havia algumas condições que ele deveria passar por ela para se tornar profeta. Assim, né, quem deseja o episcopado, o próprio apóstolo Paulo diz, quem deseja o episcopado, boa coisa deseja. Aí ele fala sobre as características, né, algumas características que tem que adotar o profeta, ou o sacerdote, ou o ministro, ou o líder, ele precisa ter, ele precisa alcançar para que ele venha a se tornar um bom líder, né? Então ele tem que ser marido de uma mulher, assim Paulo escreve, ele tem que dominar a sua casa, ele tem que ser um homem íntegro, ele tem que conhecer as Escrituras, ele tem que dominar as Escrituras, o ensino da palavra, ele tem que ser cheio do Espírito Santo. Então há essas características que o homem de Deus que se caracteriza como líderes, né, chamados por Deus para um santo ministério, ele precisa ter. Então, assim, da mesma forma, o profeta, naquela época, ele precisava alcançar. Então, primeiro, o candidato tinha que ser um servo do Senhor, né, que nós lemos aqui nos capítulos aqui de 1 Samuel, de segundo, né, vamos ver aqui, primeiro, capítulo 3, verso 1 até o verso 10, tá, que nós lemos aqui. Então, no capítulo 3. Segundo aqui, o candidato tinha que estar na orientação de um sacerdote. Então, olha, nós só repetindo, né, do que nós já lemos aqui, mas para nós fecharmos aqui o ciclo, mas primeiro ele tinha que ser um servo de Deus. O bom sacerdote, ele tinha que ser o bom líder, ele tinha que ser o bom profeta, o bom rei. Então ele tinha que estar aqui dentro do chamado aqui de Deus. Tinha que ser um servo de Deus. Então ele tinha também que estar na orientação de um tutor, né, do caso aqui do profeta Samuel, ele estava na orientação do próprio Eli, que era o sacerdote, o sumo sacerdote, né? O candidato tinha que estar atento ao chamado do Senhor, ele tinha que estar atento, ele tinha que estar atento, ele tinha que estar atento. Então ele tinha que saber ouvir, saber ver, enxergar e saber falar, ou estar apto a falar. Então ele tinha que ter essas características de ouvir a palavra de Deus, ver, enxergar, saber, né, olhar, ver a necessidade, enxergar a necessidade do povo, e ele tinha que saber falar, sabia colocar as palavras a qual Deus tinha que colocar. Ele tinha que falar, tinha que ter coragem também para falar as palavras ali a qual Deus colocava. O candidato tinha que estar submisso ao sacerdócio. E vamos dizer assim, a submissão no sentido de obediência, né? Ele tinha que estar em obediência
ao seu tutor, porque quando você se coloca a aprender com um tutor, você precisa andar em obediência para com ele, porque muitas das vezes você não pode, né, estar embaixo de tutores e você querer andar pelos seus próprios, pelas suas próprias pernas aí. No caso de Paulo, nós vemos isso aí. O E aqui. O candidato tinha que estar disposto a obedecer ao Senhor, ao chamado do Senhor, quantas vezes for necessário. Então, o candidato ele tinha que estar apto, ele tinha que obedecer, ele tinha que estar disposto, ele tinha que ter a disposição para obedecer, para ver, para enxergar, para tudo aquilo que Deus fizesse, tudo aquilo que Deus colocasse à prova, ele tinha que estar apto a obedecer. Nós vemos aqui uns casos, né, alguns casos meio estranhos, né, dos profetas que Deus chama e coloca algumas coisas para que eles viessem fazer, né? No caso de Isaías, se não me falha a memória, ele ficou deitado de um lado por um tempo, depois ficou deitado de um lado por um tempo, algumas coisas estranhas, mas que simbolizavam algumas coisas que iriam acontecer com o povo de Israel, mas eles obedientes que eram, obedeciam à voz de Deus, mesmo que eles achavam estranho, mesmo que fosse estranho, né? Teve outro que andou pelado, né, há algum tempo, mesmo que era estranho, eles estavam aptos a obedecer. O próprio Oséias, né, que Deus falou para ele, olha, vai, casa com uma mulher de prostituição, pega ela, traz ela e casa com ela. E ele foi e obedeceu. Então algumas coisas estranhas que Deus mandava para simbolizar assim, 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 que o povo de Israel tem feito. Então eram coisas meio estranhas, mas eles tinham que estar aptos a obedecer aquilo que Deus colocava. E o chamado profético de Samuel, para nós entendermos aqui, entendendo as características do profeta. A primeira característica aqui, ele era chamado por Deus para profetizar a palavra de Deus ao povo de Israel. Então, em primeiro lugar, ele era chamado por Deus para profetizar a palavra de Deus. Então, ele não era chamado por Deus para ficar calado ou somente para se aproveitar das bonanças, das bênçãos de ser profeta ou de ser honrado apenas, né? De ser aquele homem que era conhecido por todos, que hoje o que dá mais é isso, né? Os profetas de hoje querem reconhecimento, não querem ser xingados, não querem ser escorraçados, não querem sofrer, eles querem ser só reconhecidos, querem estar lá em cima. Mas Deus chamou os profetas para sofrimento também, os profetas sofreram. Segunda característica, que o profeta tinha contato direto com Deus e levava o oráculo divino. Então você vê que ele tinha essa responsabilidade de levar os oráculos, né, que eram as palavras que Deus colocava para o povo. Então ele tinha essa responsabilidade de levar os oráculos divinos. Ele era chamado por Deus e levava ali os oráculos. Terceiro, característica aqui, ele não podia falar ou profetizar nada em seu nome, mas apenas em nome do Senhor, o Deus de Israel. Então, tudo aquilo que era seu, que era do seu nome, não tinha valor. Apenas era profetizar, levar, falar tudo aquilo que era concernente ao Senhor. Então, ele não tinha essa autoridade de falar, olha, eu digo em meu nome, não. A autoridade maior era no nome do Senhor. Era Deus falou, Deus assim vai fazer, está assim na responsabilidade de Deus. Então tudo isso que ele fazia era dentro da vontade de Deus. Quarta característica, o profeta era inspirado por Deus para falar a sua palavra. Então ele tinha essa inspiração aqui, tá? E qual eram as missões, né? No caso, a missão do profeta, para nós fecharmos. A primeira missão aqui, ele tinha que revelar toda a mensagem de Deus, então não podia ficar nada. O profeta não podia voltar vazio, não podia voltar para trás levando mensagem. Ele tinha que entregar toda a mensagem que Deus tinha falado ali. Segunda missão, confrontar quem quer que fosse para ajustar sua vida e retornar em aquebrantamento ao Senhor. Então ele tinha que ter, no caso,
me faz lembrar o caso de Jonas, né? Quando Jonas foi levado ali por Deus, foi mandado por Deus para ir para Nínive, ele foge para Tarso, mas aí aconteceu algumas coisas ali, ele volta para Nínive para profetizar ali para eles, ele profetiza durante a cidade de Nínive, e ali houve um quebrantamento, houve ali uma conversão geral da cidade inteira, até o rei se converteu. Então você vê que ele tinha essa missão, né, de levar a palavra de Deus e fazer com que as pessoas que estavam ali, que foram direcionadas aquela palavra a elas, eles tinham que retornar para Deus, eles tinham que aceitar. A missão do profeta era isso, fazer com que as pessoas voltassem para Deus mediante a sua palavra. Então, Jonas é um exemplo disso, tá? A terceira missão aqui, o profeta era um conselheiro real, tá bom? Todos os profetas do Senhor tinham que passar pelo serviço ao Senhor, ou servir bem ao Senhor. Porém, nem todos os profetas, olha só que coisa interessante, todos os profetas, gente, todos os profetas do Senhor, eles tinham que passar pelo serviço, eles tinham que passar pelo serviço ao Senhor. Então eles eram obrigatoriamente passar pelo serviço, eles tinham que se submeter ao serviço de Deus. Porém, nem todos os servos do Senhor se tornariam um profeta do Senhor, pois o ministério profético era uma chamada exclusiva. Então olha só que faz que nós entendemos aqui essa mensagem. Então todos os servos, todos aqueles que são servos de Deus, que fazem, que trabalham, que desenvolvem serviços para o Senhor, eles podem chegar ao ministério profético, ou podem, né, se tornar um profeta, ou até mesmo se tornaram profetas. Mas você vê que nem todos aqueles que passaram pelo serviço profético, ou pelo serviço do Senhor, que trabalharam para o Senhor, não se tornaram profetas. É a mesma coisa do serviço sacerdotal. Do serviço sacerdotal era chamado a família de Levi, porém, nem todos os levitas, nem todos que eram da família dos levitas, eles chegavam ao sacerdócio e muito menos ao sumo sacerdote. Eles podiam ser da tribo de Levi, eles podiam até chegar ao serviço levítico, mas nem todos eles chegavam ao sacerdócio ou ao sumo sacerdócio. Então, porque era algo exclusivo. Então, o ministério profético era exclusivo, era uma chamada exclusiva a alguns. E Deus via, né, e direcionava, vocacionava essas pessoas ao serviço profético. Mas todos podem ser profetas? Claro que não. Então, porque assim Deus, ele chama aquele a quem ele quer. Então, o ministério, né, o desenvolvimento do ministério profético de Samuel, né, que nós já vimos aqui, e o seu desenvolvimento, né, a sua formação, o seu crescimento profético e a sua formação, a disciplina de Samuel, foi um disciplinado, né? Ele cresceu na graça e no conhecimento, né? Como o próprio Jesus mesmo cresceu na graça e no conhecimento. A sua formação aos pés de Eli, né? Foi de grande valia, né? Sua disciplina. A sua disciplina também. Terceiro aqui, o ministério profético na atualidade. Esse ministério profético, para nós fecharmos aqui, esse ministério profético na atualidade, nós vemos aqui o dom de profecia. Hoje eu acredito que não existe mais, porque nós sabemos que as Escrituras ela fala que se encerrou o ministério profético em João Batista. João Batista foi o último dos profetas do Antigo Testamento, do ministério profético. Então o ministério profético ele se encerra em João Batista. Mas houve profetas depois de João Batista? Claro que houve. Houve profetas? Houve sim. Houve homens que foi usado por Deus para profetizar? Houve. Nós vemos o caso do próprio Ágabo, né, que profetizou ali para Paulo, se não me falha a memória, a prisão do próprio apóstolo Paulo ali. Agora, e outros profetas profetizam, né, algumas moças ali que profetizaram. Agora, como nós conciliar o ministério profético com os dons de profecias nos dias de hoje?
Então hoje nós não temos mais essa autoridade do ministério profético, mas nós temos o dom de profecia. Existem pessoas piedosas, existem homens de Deus e mulheres de Deus que são usados sim no dom de profecia. O dom de profecia, disponível a todos os crentes, manifesta-se da forma sobrenatural e momentânea, encoraja, exorta e consola a igreja, edifica de forma coletiva e individual o povo de Deus. 1 Coríntios capítulo 12, verso 7 e 11, 1 Timóteo capítulo 4, verso 14. Então o dom de profecia é uma dádiva de Deus à sua igreja. É maravilhoso saber que o Pai ainda fala diretamente com o seu povo. Amém? A nossa conclusão aqui, para nós concluirmos, ela vai dizer assim: onde estão os crentes usados por Deus para falar extraordinariamente ao seu povo? Nesses últimos dias precisamos de obreiros fiéis que busquem os dons do Espírito. Entretanto, estejamos vigilantes, como já dissemos, todo enunciando profético tem de se passar necessariamente pelo crivo da Bíblia Sagrada. Então, vamos se dizer assim, né, que hoje nós temos a profecia maior, que é a palavra de Deus. Então, quando o apóstolo Paulo ele fala, né, a respeito disso, quando a profecia maior ela é direcionada ao povo, então não precisa de outra profecia, porque a profecia maior é a palavra de Deus. Mas nós sabemos que existem algumas outras mensagens que Deus ele quer falar diretamente com o seu povo, mas a profecia maior é a palavra de Deus. Amém? Então, Deus abençoe, que você possa continuar firme, levando aí as mensagens do Senhor como um dom, no dom dentro, né, usando o dom de profecia aí para ajudar o povo de Deus aí. Amém? Deus abençoe e fique na paz do Senhor.